Graça e paz, irmãos. Eu sou o Lucas Teixeira, eu sou membro da comunidade evangélica, da Igreja Comunidade Evangélica, e hoje eu vim aqui trazer uma mensagem para vocês, tá bom? A mensagem é sobre uma passagem muito famosa que fica em Ezequiel 37. Antes eu queria contar um pouquinho do contexto dessa época, tá? Aqui o contexto é o seguinte: o povo judeu, o povo de Judá, eles estavam cativos na Babilônia. Então a Babilônia conquistou o reino de Judá e levou para a Babilônia as principais pessoas de Judá. Então ela foi cativo, né? Foi deportado lá para a Babilônia. A família real, o rei, os príncipes de Judá, os sacerdotes, os principais trabalhadores, né, os artesãos mais habilidosos, aquelas pessoas mais importantes, todos foram levados cativos para a Babilônia. Então ficou em Judá somente o povo mais simples, que trabalhava no campo, né? E então foi um modo de dominação um pouco diferente, né? Então a gente chama de tempo de exílio justamente esse tempo que durou 70 anos do povo escravizado lá na Babilônia, tá? E Ezequiel, ele nasce nesse contexto, né? Ele é desse contexto. Então, as principais mensagens dos profetas nessa época eram mensagens de exortação por causa dos pecados, porque eles achavam, né, que eles foram levados cativos por causa dos pecados que eles cometeram de idolatria, né, de abandonar mesmo as leis do Senhor. Então, as mensagens eram mensagens duras. Vocês têm que voltar para a presença de Deus, né? Mas também eram mensagens de restauração, principalmente de restauração, de reestruturação. Por quê? O povo cativo, sem a terra, sem o templo, porque os babilônicos eles tinham queimado Jerusalém, tinham destruído o templo. Então eles estavam lá, sem a terra, que para eles era extremamente importante. Lembra que desde Moisés, né, vindo com a procura da terra prometida, né, prometendo essa tal terra prometida. Então é um valor muito importante para eles a terra, sabe? Faz parte da cultura deles eles terem a terra. Eles peregrinaram por muitos anos até conquistar essa terra, né? E essa terra aí, eles se pegam no momento que eles estão sem terra. Eles estão sem o templo, que era extremamente importante, sem a possibilidade de cultuar a Deus, né? Porque Deus é a parte mais importante do povo de Israel, no caso o povo de Judá. Então, era um momento extremamente difícil para eles. Eles estavam passando por, assim, imagina que toda a sua moral, toda a sua ideologia, né, tudo que você acredita, morresse, acabasse. Então, era o contexto do povo de Judá. Então, os profetas, além de uma exortação para eles voltarem a não pecarem, a idolatrar outros deuses, mas também como um propósito de restauração. Então aqui Ezequiel tem uma visão, né? Essa passagem é uma passagem muito famosa que chama o Vale de Ossos Secos, dos Ossos Secos, né? Que é uma visão que Ezequiel teve, né? Uma visão que representava muito para ele, né? Que depois dessa visão aqui representava a reestruturação do povo de Israel, tá bom? Então eu queria falar um pouquinho, um resumo assim, bem rápido dessa passagem, né? Então aqui Ezequiel, ele foi levado pela mão de Deus, o Espírito de Deus leva Ezequiel nessa visão, e Ezequiel se dá de frente com um vale de ossos secos. E ele vai para um lado, ele vai para o outro, o vale é muito grande e os ossos estão muito secos. E aí Deus faz uma pergunta para Ezequiel: você acredita que esses ossos podem viver? E Ezequiel fala assim, ó Senhor, ó soberano Senhor,
Só tu o sabes, né? Tu o sabes, né? E aí Deus fala para Ezequiel profetizar, para que tudo aquilo lá crie vida, e aquilo começa a criar vida. E assim, é uma visão assim bem forte. Se você for ficar tentando imaginar, é uma visão muito forte, né? E no fim, aqueles ossos se transformam em um exército vivo, né? Então, tudo isso para mostrar para Ezequiel, para falar para o povo que aqueles ossos secos eram o povo de Israel, era o povo de Judá, era o povo de Deus, que tinha perdido tudo, mas que Deus era capaz de restaurar tudo aquilo que foi perdido, tá? Então, eu queria ler com vocês o versículo, então é Ezequiel 37, de 1 a 3. Fala assim, ó: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Irmãos, esse começo aqui é muito forte, irmãos. Sabe, tenta levar isso para a sua vida espiritual, para a sua vida com Deus. Porque esta mensagem é uma mensagem de reestruturação do povo. E se a gente trazer para a nossa vida, trouxer isso aqui para a nossa vida, é uma mensagem de revitalização, de vivificação, tá bom? Então, aqui no começo ele fala que o Senhor levou Ezequiel ao vale. O Senhor permitiu que Ezequiel chegasse ao vale. Irmãos, eu não sei pelo que você está passando, porque eu sei que na nossa vida a gente vai passar por muitos vales, né? Deus permite que passamos por vales e essas são as provações, que quando a gente passa por esse vale a gente sai mais forte, mais firme na fé, com esperança do Senhor, mais esperançoso, né? Então, eu não sei qual momento da tua vida você está. Se você está no vale, se você está no monte, tá? Mas aqui fala que o Senhor levou ele. Então acredite, irmão, que pelo que você está passando, se você está passando por isso, é porque tem um propósito. E com certeza você pode sair disso muito mais forte do que entrou, tá? Então, ó, ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Aqui, irmãos, Ezequiel faz questão de falar que os ossos estavam muito secos. Então, agora imaginem, irmãos, um enorme vale com milhares, milhões de ossos muito secos, sem vida. Muito secos aqui significa que a situação que você está passando, você pode não enxergar a solução. Você pode não enxergar vida nisso. Você está numa situação que aos olhos humanos não tem solução, né? Você pode olhar para o seu casamento e olhar e falar assim: não, isso aqui não tem solução. Isso aqui está morto. Você pode olhar para a sua saúde e falar: isso aqui não tem solução. Para a sua família, para os seus filhos, diversas áreas da sua vida, e você pode olhar para a situação e falar como Ezequiel falou aqui, ó: está muito seco, eu não vejo solução. E realmente, às vezes a gente precisa passar por momentos assim. Sabe aqueles momentos que um jeitinho aqui ou um remédio ali já não dá mais conta? Que é somente o poder de Deus que vai te tirar da situação. A gente passa por momentos assim, irmãos. E quando a gente sai desse vale, pelas circunstâncias que Deus quer, pelo poder de Deus, a gente sai vivo, a gente sai forte, a gente sai radiante. Então, irmãos, aqui no versículo 3, Deus pergunta, ó, e ele me perguntou, né? Deus perguntou para Ezequiel: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver?
Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Aqui, irmãos, Ezequiel, ele tá se entregando a Deus. Ele está mergulhando de cabeça na vontade de Deus. Porque por olhos humanos, olhando para aquele monte de osso, ele fala que está muito seco. Agora você imagina muitos ossos secos, sem condições de ter. Às vezes você olha um osso e nem sabe que é osso, porque tem poeira, tem osso que é pedaço de osso para todo lado. É uma situação que você não vê vida. E Ezequiel falou assim: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Essa situação aí que você está passando, que nós passamos, que eu estou passando, a gente tem que ser como Ezequiel e falar: ó soberano Senhor, só tu tem a solução, só tu sabes como eu saio disso. Eu não sei sair, por mim eu não sei. Se entrega, irmão, se entrega à vontade de Deus e acredita que só Deus pode te tirar dessa situação. Amém? Então, irmãos, aqui depois no versículo 4 fala assim, ó: então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor: a estes ossos farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Quero chamar a atenção para esses próximos versículos aqui, de 6 a 8. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. Então, irmãos, imagina que forte. Você nessa situação de um vale, aqui Ezequiel no vale, e Deus pede para ele profetizar, para ele falar, para que Deus, para o que acontecer ali. Olha só, no final do versículo 6 fala: então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então tudo vai acontecer para um motivo, irmãos, para a glória do Senhor, para sabermos que Ele é o Senhor, quem tirou é o Senhor. Então Ezequiel começa a profetizar, e assim que ele começa a profetizar, começa a vir barulhos, irmãos. Então quando você se entrega na vontade do Senhor, nessa situação que a gente passa, que é muito difícil, e quando você consegue escutar a voz do Senhor e começa a orar, barulhos acontecem. E não é qualquer barulho, é um barulho de chocalho, de ossos batendo com ossos. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu ia ter muito medo desses barulhos. Se eu ouvisse e visse isso, esses barulhos de ossos com ossos, sabe, eu acredito que ficaria com medo. Mas na verdade, irmãos, o medo é diferente da confiança, tá? Às vezes vai acontecer situações que não vão ser confortáveis, mas você tem que saber que é Deus que está no controle, tá? Mas vamos lá, eu queria agora entrar no tema, realmente agora no tema do assunto da nossa mensagem, que são relacionamentos. Sabe por quê, irmãos? Eu vejo que esses ossos, eles significam relacionamentos, tá? Osso batendo com osso é o atrito entre relacionamentos das pessoas, tá? Então, eu queria entrar nesse contexto de ossos. Imagina milhares de ossos, milhões de ossos, eles todos procurando o seu osso, porque aqui, ó, fala assim, no 7, ó:
E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com seu osso. Irmãos, vocês devem saber um pouquinho de anatomia, mas eu conheço um pouco de anatomia e é muito difícil, acho que não existe um osso igual ao outro osso, a não ser de um lado com o outro, tá? Mas, por exemplo, o que é o osso, cada osso com seu osso? Quer dizer assim, o fêmur, que é um osso da coxa, que é o maior osso do corpo, ele se liga a 3 ossos. Ele se liga a 2 ossos embaixo, que é o osso da perna, a fíbula e a tíbia, e ele se liga à bacia em cima. Então, você concorda que o osso do fêmur, o osso que liga ao fêmur, não é igual ao fêmur? Não tem como o fêmur se ligar com um outro osso igual a ele, o outro fêmur. Sabe por quê, irmão? Senão não tem função, não tem articulação, não tem funcionalidade, tá? Não tem propósito, osso com osso. Então, aqui, os ossos, eles começaram a se procurar. E aí pode haver algum atrito. Então os relacionamentos, você procura esses relacionamentos e você vai encontrar alguns relacionamentos que não são muito favoráveis. Na verdade, não são relacionamentos que te dão propósito. Pode ser um osso igual ao seu, ou pode ser um osso nada a ver com o seu osso. Mas o que eu quero ressaltar aqui, irmãos, é que o osso se liga a um osso diferente dele. Que você vai se ligar a uma pessoa que é diferente de você, porque nós somos diferentes. As nossas ideias são diferentes, os nossos pensamentos são diferentes. Então você vai encontrar pessoas que pensam diferente de você, que acreditam em coisas que você não vê que é bom, né? Que os pensamentos não batem. Mas, irmãos, eu tenho um desafio aqui. E é exatamente aí. É nos encontros diferentes que existe propósito. São nos encontros diferentes que tem funcionalidade. Ossos iguais, irmãos, não serve para nada. Eu queria dar um outro exemplo. Imagina talheres, né? O que você faz com 2 garfos? Ou o que você faz com 2 facas? Né? Você só guarda. Na hora de guardar, na hora de preservar, você separa, né? Cada um separado por mesmo estilo. Isso é um significado de preservação, né? Que nem os fariseus, eles colocavam a lâmpada embaixo da vasilha, lembra? Porque eles só iluminavam aqueles que eram parecidos com eles, né? Então o que acontecia? Eles estavam todos iguais ali juntos, eles não se misturavam. Então eles eram preservados, eles queriam preservar aquele conceito, aquela visão, aquele tipo de pensamento. Tudo que era extra, como a visão de Jesus, não era bem-vindo no meio deles, porque eles queriam ser iguais. Então, garfo, você guarda com garfo. Só que para que exista função, você precisa misturar. Um garfo, ele só vai ter propósito quando ele se tiver com uma faca, né? E outra, se um garfo cumpre bem o propósito dele, ele potencializa a função da faca. Então, quando você quando você se une e você tem o propósito de fazer alguma coisa, e quando você cumpre realmente o teu propósito, o seu irmão, ele é iluminado mais, ele é cada vez mais iluminado. E ele sendo iluminado te ilumina também. Então, os dois trabalhando juntos vão para o mesmo rumo com o mesmo propósito. Então, irmãos, pensem nos relacionamentos. Sabe aqueles relacionamentos que tem atrito, que não se encaixam? É ele que você tem que procurar. É nesse relacionamento que Deus vai fazer a obra, irmãos. É naquele familiar que não concorda tanto com você, que está tendo barulho, batendo com barulho, mas é nele que vai ter função. É nele que vai ter movimento, porque a articulação só vai funcionar com
um osso diferente do dela. Tá bom? Irmãos, olha o versículo 8. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões. Irmãos, sabe o que são tendões? É o que junta a articulação. Um osso é ligado pelos tendões. E os tendões, irmãos, eles exercem, sobre eles exerce pressão, exerce elasticidade. Você precisa ser forte, os tendões, né? Essas ligações, elas precisam ser fortes. Então, irmãos, né? Existe pressão, elasticidade e tensão nos tendões. Esses tendões significam a tua maturidade. As discussões, irmãos, elas vão acontecer. As visões diferentes, elas vão acontecer. Mas existem os tendões para segurar esse relacionamento. E esses tendões é a tua maturidade. É saber, irmãos, conversar como adultos. E não como crianças que choram por qualquer coisa. Então, irmãos, eu desafio vocês, eu queria até meio que encerrar por aqui, convidando vocês a olharem para os relacionamentos com uma visão diferente. Olhar nos relacionamentos diferentes com um propósito de Deus, com um propósito que ali existe uma função. Para esse relacionamento existe um propósito, uma função. Vamos investir nos relacionamentos, mesmo que haja atrito. Lembre que Deus colocou tendões fortes, que aguentam a pressão e que não estouram, tá? E é devido a esses tendões que existe a articulação. É por isso que tem propósito. Então eu convido vocês, irmãos, a procurarem os relacionamentos diferentes. As pessoas que pensam como você é uma bênção, porque vocês se edificam, tá? Mutuamente. Porém, Deus tem propósito nos relacionamentos diferentes, tá? Eu sei que muitas vezes os tendões ali tem nervos, né? Vai ser nervoso, vai ser nervoso esse relacionamento, vai ter atrito, vai ter pressão, mas aguentem firme, porque vocês são maduros, irmão. E não é qualquer visão diferente ou alguma coisa que você não goste no outro irmão que vai te fazer separar o relacionamento. Não, irmãos. Lembre que para você começar, isso foi o começo de uma vivificação. Então, para você começar essa vivificação, para você sair desse vale, invista nos relacionamentos, irmãos. Amém? Para que haja propósito e função, devemos ser maduros. Não vamos quebrar alianças por qualquer coisa, por qualquer besteira, sabe? Ele me magoou. Não, tô de mal. Para com isso, irmãos. O propósito de Deus é muito maior do que essas intrigas e essas brigas bobas. Amém? Vamos ter maturidade na relação, nos relacionamentos. Desculpa estender tanto assim, eu precisava falar isso. O Espírito me mexeu, porque mexeu muito comigo. Irmãos, saibam que a mensagem vem primeiro para o pregador. Amém? Eu queria fazer uma breve oração com vocês. Ó Pai amado, Deus eterno, obrigado, Senhor, por este momento, Pai. Este momento de reflexão, Pai, de conhecimento da Tua Palavra, Pai, de entender como o Senhor, Pai, age nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, Pai. Entendemos e sabemos, Senhor, que passamos por problemas, mas sabemos que o Senhor anda à nossa frente, Pai, que Tu vai abrindo as portas, ó Senhor. Obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor está conosco, Senhor. Ó Pai, nos dê coragem, Pai. Ó, que Teu Espírito Santo venha nos
Oh Pai, que o Senhor, que o Teu Espírito venha nos lembrar, Senhor, que devemos nos entregar totalmente, que devemos cair de cabeça, Senhor, no Teu propósito, ó Pai, e que essa situação, que esse vale que nós passamos, Senhor, nós convidamos a Ti, nós queremos entrar na Tua vontade, Senhor, e passar por este vale, profetizando, ó Senhor, e queremos ver transformações, que o Senhor possa fazer as transformações dentro, no nosso interior, Pai, e nos relacionamentos ao nosso redor, Pai. Usa-nos, Senhor Deus, como flecha, Senhor, que possamos ser, ó Pai, um canal de bênção para as pessoas que estão ao nosso redor. Ó Pai, em nome de Jesus, Pai, acalma nosso coração, acalma, Senhor, ó Pai, o nosso gênio, Senhor, que possamos ter empatia, interpretar corretamente, Pai, os Teus sinais e os sinais que os nossos irmãos nos dão, Senhor Deus. Em nome de Jesus, que os relacionamentos possam ter função, propósito, Senhor, que possamos sempre glorificar o Teu nome através de nossas vidas, e que Teu nome seja cada vez mais conhecido, Senhor, pela face da terra. Em nome de Jesus, Pai, obrigado. Amém. Irmãos, muito obrigado por estar comigo até agora no canal. Eu convido você a compartilhar esse vídeo, né? Tem gente que precisa ouvir essa mensagem, assim como eu precisei. Então compartilhe o canal, curte. Cada vez que você curte ou comenta, o YouTube acredita que esse vídeo é bom, é relevante, e ele acaba espalhando ele cada vez mais. Muito obrigado, fiquem com Deus, um abraço, tchau.